Namastê. Olá, movers e shakers do Rotary de todo mundo. Vocês, governadores eleitos, são os movers e eu sou o shaker. Hoje, vocês estão dando um passo muito importante na sua jornada de serviços humanitários e liderança. Os próximos 17 meses serão os meses mais surpreendentes e produtivos da sua vida. Vocês podem transformá-los na fase mais satisfatória que já viveram. Durante esse período, peço que sonhem alto, guiados pela nossa visão conjunta para o Rotary. Vocês planejarão, estabelecerão metas e inspirarão e motivarão os rotarianos a alcançá-las. Metas para expandir o alcance da nossa organização, através do aumento do quadro associativo, e metas para ampliar o impacto do Rotary, servindo ao nosso mundo. Nessa jornada, vocês desempenharão um papel brilhante ao compartilharem as suas metas com rotarianos e rotaractianos dos seus distritos, inspirando-os a fazer mais e crescer mais. Amigos, este será o mantra que nos guiará. Fazer mais diz respeito a projetos maiores e mais impactantes. E crescer mais representa um aumento no nosso quadro associativo e a expansão da participação. O quadro associativo, amigos, continua sendo o nosso maior desafio. Nos últimos 17 anos, ou até mais, o quadro associativo tem sido de 1,2 milhão de associados. Juntos, nós vamos mudar isso nos próximos 17 meses. Meus queridos governadores da transformação, essa é a sua oportunidade de fazer a maior mudança na história do Rotary no que diz respeito ao quadro associativo. O que não realizamos nos últimos 17 anos, eu desafio vocês a realizar em 17 meses. Mas esse é um sonho muito grandioso, vocês podem dizer. Bom, se eu peço que sonhem alto, eu preciso liderar da linha de frente. Uma das minhas inspirações vem das palavras de George Bernard Shaw. Ele disse, você vê as coisas e diz, por quê? Mas eu sonho com coisas que nunca existiram e digo, por que não? Então, amigos, o sonho é aumentar nosso quadro associativo para 1,3 milhão até 1º de julho de 2022. Como podemos alcançar essa incrível meta? A resposta é, cada um traz um. Peçam para cada rotariano trazer um associado para o Rotary nos próximos 17 meses. Apenas um associado em 17 meses. É apenas isso que vocês precisam pedir para todos os rotarianos dos seus distritos. Vocês podem garantir que isso aconteça liderando pelo exemplo e fazendo com que os presidentes de clube também liderem pelo exemplo. Conforme os rotarianos de cada clube fizerem isso, eles também se tornarão agentes de mudanças, pois transformarão a vida de cada pessoa que trouxerem para o Rotary. Governadores eleitos, precisamos crescer mais para fazer mais. Sempre me inspirei enormemente no lema do Rotary, dar de si antes de pensar em si. Ele me ensinou a cuidar dos outros e a compartilhar com os outros. Servir, para mim, é pensar no próximo antes de pensar em mim mesmo. No que diz respeito a pensar nos outros, gostaria de compartilhar um dos meus momentos rotários. Eu havia acabado de entrar para o meu Rotary Club e o clube organizou um projeto para pessoas que precisavam de próteses. Estávamos distribuindo suportes para pernas, próteses artificiais e triciclos movidos à mão. Cada rotariano tinha uma responsabilidade, inclusive eu. O meu trabalho era verificar se o beneficiário do triciclo de mão tinha força suficiente em suas mãos para usá-lo. E para fazer isso, eu tinha que pedir ao beneficiário que puxasse a minha mão, para que eu pudesse avaliar a força das mãos dele. Enquanto eu estava no meu lugar designado, esperando que um beneficiário chegasse, eu o vi se rastejando na minha direção. Ele não tinha pernas, então precisava se rastejar. Eu estendi as minhas mãos para segurar as dele e vou ser sincero. Naquele momento, eu estava pensando em mim e não nele. Estava pensando na minha limpeza, na minha saúde. Eu não queria segurar a mão dele.
Mas eu o fiz e continuei pensando em mim mesmo quando segurei as mãos da segunda e da terceira pessoa. Mas, de repente, após a sexta, sétima pessoa, a minha empatia com aquela situação foi aumentando. E logo eu pude sentir a dor, os desafios daquelas pessoas, e eu comecei a pensar mais nelas do que em mim. Foi naquele momento que eu deixei de ser simplesmente um associado do meu Rotary Club e passei a ser um rotariano. Logo, comecei a participar de mais projetos do clube. Como rotariano, quando fui pela primeira vez às áreas rurais da Índia, 35 anos atrás, eu realmente compreendi a situação dos meus irmãos. Eles não tinham banheiros em suas casas. A água que bebiam era da mesma lagoa em que eles tomavam banho. As escolas eram à sombra de uma árvore. E uma parede pintada de preto era a única lousa. E o centro de saúde mais próximo ficava a alguns quilômetros de distância, com instalações básicas. Então, por meio do meu Rotary Club, nós ajudamos a instalar banheiros, fornecemos água potável, melhoramos o sistema educacional e criamos instalações de saúde de classe mundial, não apenas na minha comunidade ou cidade, mas no meu país. O Rotary acendeu em mim uma chama que fez com que eu olhasse além de mim mesmo para abraçar a humanidade. Servir se tornou um estilo de vida para mim. E minha filosofia passou a ser a seguinte: servir é o aluguel que eu pago pelo espaço que ocupo nessa terra. E eu quero ser um bom inquilino. Estou certo de que cada um de vocês também encontrou sua oportunidade de servir. Vocês também podem ter proporcionado visão para os cegos, comida para os famintos, casas para os desabrigados. Elas podem ter sido pequenas oportunidades de servir ou grandes projetos. Mais do que apenas o tamanho, é a atitude que define os serviços humanitários. Gandhi uma vez estava entrando em um trem. Ao embarcar, o trem começou a se movimentar e um dos seus chinelos caiu. A sua reação imediata foi jogar o outro chinelo onde o anterior havia caído. Um amigo que estava viajando com ele perguntou: "Por que você fez isso?" Gandhi respondeu: "Alguém vai encontrar aquele chinelo. De que servirá apenas um? Por isso eu joguei o outro." Amigos, um pequeno gesto humanitário, mas uma grande atitude de servir. Será que também estamos prontos para pensar nos outros antes de pensarmos em nós mesmos? Como rotarianos, nós podemos fazer exatamente isso. Por que outra razão os rotarianos gastaram bilhões de dólares e horas de trabalho voluntário nos últimos 35 anos para erradicar a polio e servir à humanidade? Por que outra razão criamos milhares de escolas e centenas de hospitais? Fornecemos água a vilarejos áridos, dignificamos as pessoas construindo banheiros em suas casas e damos o dom da vida a dezenas de milhares de crianças fazendo as suas cirurgias cardíacas. Os rotarianos continuam servindo porque querem mudar a vida das pessoas. Um projeto no Nepal transformou a vida de milhares de pessoas. O programa de saúde familiar na África atende milhões de pessoas. Um projeto hídrico no Haiti mudou a vida de mais de 10 milhões de pessoas. Na Índia, um programa de alfabetização e educação chamado TEACH tem impactado a vida de milhões de crianças. Muitos de vocês são parte importante de projetos parecidos e transformaram a vida das pessoas. Havia uma necessidade de servir e vocês a atenderam. Hoje, a necessidade de servir tornou-se ainda mais imprescindível e aparente. Por isso, meus queridos governadores da transformação, no próximo ano rotário, eu peço, eu suplico, eu imploro a vocês que sirvam as pessoas e as ajudem a transformar suas vidas. Assim, caros governadores, o lema para o ano 2021-22 será servir para transformar vidas.
Eu peço a vocês que deem um exemplo e inspirem os rotarianos e rotaractianos a participarem de projetos que tenham um impacto sustentável. Unam-se a outros rotarianos, outras organizações, empresas e façam projetos que tenham impacto na sua comunidade, na sua cidade, projetos que possam transformar a vida das pessoas em todo o país e ao redor do mundo. Ao final do seu mandato como governadores de distrito, vocês devem sentir que por causa da sua liderança e por inspirar rotarianos e rotaractianos, o mundo mudou para melhor, graças aos serviços prestados por eles durante o ano. À medida que todos nós servimos, não transformamos apenas a vida dos outros, a nossa vida também se transforma. Vivekananda, um dos maiores filósofos da Índia, disse: quando ajudar alguém, não pense que você está fazendo algo por aquela pessoa. Na verdade, é ela que está fazendo algo por você, dando-lhe a oportunidade de retribuir ao mundo por tudo o que você recebeu. Além disso, ele acrescentou maravilhosamente: na vida, tome a posição do doador ou do servidor, mas seja tão humilde ao doar e servir a ponto de se ajoelhar e pedir: posso doar? Posso servir? Amigos, viver para os outros, cuidar dos outros, servir aos outros e transformar as suas vidas é a melhor maneira de viver a nossa própria vida. Assim como Albert Einstein disse, só uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. E, amigos, ao realizarmos nossas iniciativas humanitárias, nosso foco especial este ano será no empoderamento de meninas. Um dos valores do Rotary é a diversidade. Temos uma declaração pública que descreve a nossa convicção em DEI, diversidade, equidade e inclusão. É importante empoderarmos as meninas, pois todos nós sabemos que, na grande maioria das vezes, elas estão em desvantagem. Serviremos a todas as crianças, mas nosso foco será especialmente nas meninas. Há muitos problemas que elas enfrentam em diferentes partes do mundo e vocês, como líderes, trabalharão para mitigar as desvantagens que as meninas podem ter. Amigos, para fazer mais e crescer mais, nós definimos algumas iniciativas presidenciais. Haverá 7 conferências presidenciais em todo o mundo, concentrando-se nas 7 áreas de enfoque. E para cada Rotary e Rotaract Clube, para que cada um deles possa organizar e engajar rotarianos e rotaractianos e o público em geral, teremos os dias do voluntariado do Rotary. Participem da conferência presidencial mais próxima e incentivem todos os clubes a participarem de um dia do voluntariado do Rotary, com o envolvimento de rotaractianos e interactianos. Vamos mostrar o nosso trabalho em todo o mundo, com milhares de dias do voluntariado do Rotary realizados pelos Rotary Clubes. Caros governadores da transformação, acabar com a polio, combater a Covid, trabalhar em projetos de grande impacto e aumentar o nosso quadro associativo para um número jamais visto de 1,3 milhão, a tarefa à frente é desafiadora. E isso deve entusiasmá-los, afinal, os rotarianos adoram desafios. Um navio está seguro no porto, mas não é para isso que eles foram feitos. Eles precisam navegar em alto mar. A vida, meus caros agentes de mudança, é uma questão de aventura, não de manutenção. Deixe-me terminar com o que eu escrevi para o nosso lema. O maior presente que nos é dado é o poder de tocar uma vida, para mudar, para fazer a diferença no círculo da vida. Se pudermos estender nossas mãos e doar nosso coração e alma, a mágica vai começar a acontecer à medida que a roda começar a girar. Vamos virar a roda juntos. Assim, toda a humanidade poderá prosperar. Nós temos o poder e a magia de servir para transformar vidas. Neste momento, peço a vocês, onde quer que estiverem, que ponham a mão no peito e digam comigo: nós temos o poder e a magia de servir para transformar vidas.
Então, meus caros governadores da transformação, vocês estão prontos? Estão prontos para grandes desafios? Estão prontos para servir? Vocês estão prontos para transformar vidas? Eu estou. E tenho certeza de que vocês também. Juntos, nós vamos servir para transformar vidas.